Olá, amigos do canal. Queria conversar com vocês hoje aqui um detalhe ainda relacionado com essa questão de TS, de pré-plantio, fungos de solo e tudo mais. E até se você quiser mais informações sobre TS, fizemos um vídeo aí alguns dias atrás e confere lá que tem umas dicas importantes lá. Mas hoje a gente queria conversar o seguinte, relacionado com essa questão de plantio, basicamente com aquele processo de fungos de solo aparecendo lá na frente, lá no reprodutivo da soja, e a gente muitas vezes tentando tomar alguma atitude lá na frente, só que isso é um processo tardio, porque primeiro que esses fungos, basicamente fungos de solo são monocíclicos, né? Então, a partir do momento que ele infectou essa soja, ele vai com a planta até a morte, ou seja, ele vai matar a planta até o final do ciclo da planta e se não encerrar antes. Então não há o que fazer em cima de aplicações foliares. Mas confere aí nesse dado aqui que a gente separou aqui, eu separei em cima do trabalho que a gente tinha feito ano passado no trabalho do Rafael, e isso está relacionado com a questão de momento da infecção e só a variação que tem em cima disso daqui vai ser a variação do OTS. Então os fungos que estavam presentes naquela área com histórico, Lera fusarium, macrofomina, aparecem muito do meio para frente do ciclo, Phomopsis bem no final do ciclo inclusive. E olha que coisa interessante, quando você trabalha a questão do TS, você protege a raiz ou a radícula antes mesmo de enxergar essa planta no solo, ou a emergência da planta. Então, às vezes a gente pergunta, poxa, mas o que um TS lá no plantio que eu vou fazer tem a ver com as doenças que vão aparecer no ciclo todo da planta? Cara, tem tudo a ver, principalmente porque um dos principais momentos de infecção dessas doenças que estão no solo, na palhada, em estruturas de resistência, o momento da infecção basicamente vai ser através da radícula da planta, ou da plântula, né? Ou nem é uma plântula ainda. Então no momento que tem a embebição e a germinação, a primeira que vai sair para fora vai ser a radícula. E naquele momento, se você não tiver TS nenhum, a maioria dos fungos vão fazer infecção, porque o tecido é sem proteção, um tecido tenro, cheio de aminoácidos e açúcares, então os fungos vão atacar esse momento aí. E aí que o TS tem um efeito fundamental nesse processo. Inclusive, conversando com alguns colegas aí, a importância do uso do TS, inclusive, tem que observar a questão climática, porque muitas vezes, se eu faço o plantio com o TS e está numa seca, por exemplo, essa planta, por mais germinação, o vigor que ela vai ter, ela consegue emitir radícula e o fungo pode atacar essa radícula, inclusive o seu TS está no tegumento. Porém, eu preciso que tenha água no solo para solubilizar esse TS e aí fazer uma camada de proteção em volta da semente. Não é simplesmente fazer ali e achar que está tudo tranquilo. Tem que observar a questão climática também. Mas dá uma olhada nesse dado aí, ó, relacionado com a questão desses fungos de solo. Você observa que ali onde está escrito garra TSI, né, foi usado TSI, é onde garra limpa é a semente sem tratamento nenhum, foi semeado e os tratamentos de parte aérea foram todos os mesmos. Aqui separamos somente esse dado da cultivar garra, que é o que a gente tinha a semente limpa e com o TSI. E veja que interessante, tanto fusarium como macrofomina, como a própria Phomopsis, foram condições assim que teve muito ataque e também foi atacado onde tinha o TSI, mas menos atacado do que aonde não tinha TSI, ou seja, a semente limpa. Então, desde o processo de emergência da planta até o final, o processo do tratamento de sementes, e ainda mais o tratamento de semente industrial, que é um pouquinho mais caprichado nesse cenário, consegue me dar uma proteção mais longa. E aí eu consigo ter, inclusive, a compensação de aplicações em parte aérea, então eu vou ter o programa protegido do início ao fim. Então esse é um ponto importante relacionado ao TS, à umidade do solo, aos fungos de solo. Então fica ligado aí nesse momento de plantio, aí nesses detalhes, em áreas de histórico de problemas de raiz, não dá para descuidar desse momento aí. O TS ele não vai ser à toa e não é simplesmente um negócio que você vai enterrar lá. Tá joia? Se gostou, dá um joinha aí, aperta no sino aí, comenta no canal e vamos em frente. Isso aí, feito, um abraço, tchau.